Gente, saudade demais, viu? De todo mundo, da vida, né? De tudo, né? Da normalidade. Isso mesmo, cara. Tá Boa no noite, horário, então Carol. vamos começar. Bom, então boa noite a todos. Nós vamos dar início, então, ao quarto colóquio de boas práticas do Colégio Loyola. Essa é a sala 2, né? O tema é um olhar sobre a leitura literária, possibilidade de incentivo à leitura em tempos remotos. Sejam todos muito bem-vindos, agradeço a presença de todos, espero que este colóquio seja um momento de muito aprendizado para todos nós. Tá? Inicialmente, eu vou pedir à professora Kátia para fazer o compartilhamento de tela e passar a mensagem de boas-vindas do diretor acadêmico Carlos Freitas. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos lá, né? Que tudo dê certo. É muita coisa para abrir. Já está aparecendo. Não, mas aquele é o outro, né? De internet. Olá, Loyola, eu sou o Carlos, diretor acadêmico. Tudo ok aí, gente? Não apareceu ainda, Catita. Para mim já apareceu. Para mim já apareceu. Aqui já apareceu. Para mim também já apareceu. Pode soltar, Ok. Kátia. Ok. Olá, Loyola, eu sou o Coloca Carlos, aí. diretor acadêmico. Estou aqui onde era a nossa diretoria. Pode parecer estranho eu estar aqui em um canteiro de obras para fazer um convite para vocês. Um convite para a 4ª edição do nosso colóquio de boas práticas. Mas isso tem um motivo. Estamos aqui transformando um espaço antes destinado a uma atividade burocrática, atividade de gestão, para um espaço de aprendizagem. Teremos aqui, nesse prédio A, uma série de salas muito bem adequadas aos novos tempos e novos espaços de aprendizagem que fomos construindo ao longo de 2020 com a experiência do ensino remoto. Gostaria de agradecer muito aos professores, aos coordenadores, aos técnicos, à equipe administrativa que nos ajudou a fazer essa transformação. Somos uma outra escola e que aprendemos muito com esse tempo remoto. Tem uma outra novidade para esse colóquio, que é a presença de famílias e estudantes, que vêm aqui mostrar como que foi esse aprendizado do outro lado da tela, como que foi essa flexibilidade, essa adaptabilidade. Bem-vindos ao colóquio 2020 e seguimos aí para novos tempos e novos espaços escolares no Loyola 2021. Abraço e bom colóquio a todos. Obrigada, Kátia. Então, vamos passar, então, para as partilhas. A dinâmica dessa sala será a seguinte: nós teremos uma apresentação do primeiro grupo, logo depois nós teremos um intervalo de 10 minutos, e depois nós retornaremos com a apresentação da segunda partilha. A primeira partilha é da equipe do 3º ano, e o título do trabalho é Tempos Remotos, o Desafio da Literatura do 3º ano. Para darmos início à apresentação, eu vou pedir a Kátia também, de novo, Kátia, para poder colocar a apresentação, que nós trazemos a lembrança Bartolomeu Campos Queiroz. Vou deixar a Kátia compartilhar a tela. Ótimo, Kátia. Na obra de Bartolomeu Campos Queiroz, ele ressalta a infância como um momento propício para descobertas, né? Ele diz que é no mundo possível da ficção que o homem se encontra realmente livre para pensar, configurar alternativas, deixar agir a fantasia. Na literatura que, liberto do agir prático e da necessidade, o sujeito viaja por outro mundo possível, sem preconceitos em sua construção, daí sua possibilidade intrínseca de inclusão. A literatura nos acolhe sem ignorar essa incompletude.
Bom, no terceiro ano do ensino fundamental, as crianças têm 8, 9 anos, né? No início do ano, elas tinham o quê? 7, 8 anos, a maioria. Nessa idade, de acordo com Bartolomeu Campos Queiroz, as crianças pequenas, elas demonstram forte inclinação para o jogo com as palavras. Elas são especialmente próximas do lúdico. E no momento da leitura, parecem aproximar-se dos enredos pela gratuidade que o jogo oferece. Obrigada, Kátia. Por nada, Virgínia. Bom, a nossa proposta, então, é apresentar essa partilha de uma forma bem lúdica, e no formato de um conto, considerando que, geralmente, o conto ele é estruturado em 4 partes, uma introdução, desenvolvimento, clímax e a conclusão. Então, é na introdução que é o início da narrativa, né? Nela nós podemos descobrir o contexto da narrativa, quais são os personagens, qual é o espaço, qual é o tempo, né, nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos. Depois nós temos o desenvolvimento, onde que apresenta, né, uma modificação daquele estado inicial da narrativa. E aí é que aparece o conflito, situação-problema, que levará as personagens a agirem para resolver esse conflito ou essa situação-problema. Geralmente nós temos um clímax, que é um momento de maior tensão, quando o problema está no auge, e as ações são tomadas, elas definirão o rumo da história. Por fim, no conto, nós temos uma conclusão, um desfecho ou a solução do conflito, né, como o próprio nome já diz, onde que provavelmente diferente de como, vai ser uma situação completamente diferente de como começou. Podemos mostrar que o problema foi solucionado ou não, ou então apontar possibilidades. E para contar, né, como que foi essa partilha, eu vou convidar a doutora Tutti Frutti para fazer a apresentação de uma forma bem lúdica. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Senhoras e senhores, respeitável público, é com muita alegria que hoje será contada uma linda história do terceiro ano. Abra o seu coração, porque a história já vai começar. A literatura no reino de Loyola em tempos remotos. Era uma vez, em um reino muito, muito distante, 7 professoras do terceiro ano do ensino fundamental, uma coordenadora e muitas crianças espertas que não se comportavam exatamente como súditos, que adoravam frequentar a biblioteca do castelo. Não era uma biblioteca comum. Nela havia livros mágicos e histórias encantadas que tinham o poder de transportar qualquer mortal para o incrível mundo da literatura. A vida no reino era divertida, lúdica e alegre, mesmo com todos os desafios do cotidiano de um reino. Cada professora dispunha de uma agradável sala, com cerca de 30 alunos e tinham total liberdade para transitar entre os diversos espaços do castelo. O café era servido pontualmente às 10h10. Certo dia, no final do ano de 2019, como acontecia em todos os anos, elas resolveram se unir para reorganizar uma lista de títulos literários que consideravam o suprassumo do reino. Apesar de esses livros terem sido selecionados por um grupo de incríveis magas da literatura, os tempos atuais exigiam uma nova configuração. Afinal, os pequenos súditos eram mesmo muito exigentes. E agora teremos a apresentação tchan, 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 da professora Carla. Olá, pessoal. Ô, gente, vocês estão me vendo? Sim, agora vai aparecer. Agora sim. Muito bem. Ok. Bom, a nossa proposta de literatura
ela foi desenhada, ela foi pensada para ser no ambiente virtual. Então, logo no início do ano, nós selecionamos 7 livros, cada professora selecionou um título, onde a gente montaria uma sequência didática a ser desenvolvida com a turma. Depois, a gente faria o rodízio desses livros, ou seja, as 7 turmas, cada turma leria os 7 títulos. Mas acontece que o rumo foi outro. Então, a gente optou por trazer para o ambiente virtual aquela ludicidade que a gente tinha pensado lá no início do ano. Então, após algumas semanas de intensa pesquisa e depois de gastarem todo o pó mágico do reino de Loyola, as professoras e a coordenadora finalmente revelaram quais seriam os 7 livros encantados que seriam utilizados no ano seguinte. A lista estava realmente incrível. Agora já havia o dia e a hora para que ela fosse revelada aos pequenos súditos. Todos aguardavam ansiosos pela divulgação. Os livros seriam apresentados em um grande baile de gala no castelo, com a presença do príncipe Lobato, é claro. No castelo vizinho de Opus não se falava em outra coisa. Quais seriam os 7 livros mágicos? O que eles tinham de tão especial? Havia um clima de mistério e especulações, até que algo inesperado aconteceu. Extra, extra! Fujam todos! A bruxa Corona escapou da prisão de Wuhan e se aproxima do Brasil. E o outro disse: extra, extra! O castelo de Loyola será fechado por tempo indeterminado. Fujam todos! Luana, fuja! Fugimos. E a bruxa Corona, ela trouxe uma única certeza, podem acreditar, trouxe uma certeza para a gente, que nós não poderíamos mais trabalhar da maneira como tínhamos pensado inicialmente, que toda aquela proposta literária que já estava pronta, que já tínhamos pensado desde 2019, finalzinho de 2019, início de 2020, não podíamos desenvolver nesse novo contexto, um contexto que ela também nos trouxe de muitas incertezas. E junto com essas incertezas, nós tivemos o distanciamento físico dos meninos, a faixa etária deles, essa nova dúvida do que fazer com essas atividades assíncronas e síncronas, que tudo realmente era novidade, completamente inesperado para todos nós. E com essa incerteza vieram 3 perguntinhas muito importantes para a gente. O que fazer diante desse momento em que a gente estava? Como acolher os nossos alunos que estavam num momento tão frágil? Como acolher as nossas famílias também e as nossas fragilidades? Como desenvolver uma proposta literária que realmente fosse significativa e que a gente conseguisse atingi-los por meio dessa tela aqui? Como fazer a leitura ser prazerosa, trazer esse mundo mágico e confortá-los diante de tantas inseguranças? E quando? Mas até chegar a essas respostas, doutora Tutti Frutti, por favor. Infelizmente, não era uma notícia falsa. A bruxa Corona realmente estava cada vez mais próxima do Brasil. O rei, então, teve uma brilhante ideia. Ordeno que o castelo de Loyola seja anexado ao reino da Microsoft Teams. Desta forma, nossos pequenos súditos não ficarão desguarnecidos. Rápido! Mulheres e crianças primeiro. Uma dupla chegou rapidinho. Jaque e Kátia. E foi diante desse cenário que a gente precisou mudar de casa. Sair do Colégio Loyola para migrar para a plataforma Moodle. E olha, foram tantos desafios, mas para deixar essa nova casa,
essa nova, para tornar, né, a estadia prazerosa, mais encantada para as crianças, a equipe se uniu. Nós nos unimos para propiciar para eles novas descobertas, novos desafios. E olha, quando as crianças chegaram nessa nova casa, elas desvendaram, assim, cada cantinho, porque a gente tinha deixado toda a mobília no lugar. E quando tudo estava indo muito bem, de repente... Para tudo que nós vamos ter que mudar de casa novamente. Mas mudar de casa novamente? Como assim? Mudar de casa. E tivemos que migrar mais uma vez para a plataforma Teams. Mudamos de novo de casa. Só que essa casa era uma casa maior, nos trazia mais desafios. Olhávamos para um lado, olhávamos para o outro, ficávamos pensando, meu Deus, será que a gente vai dar conta? Os pais perguntavam, as crianças indagavam e nós simplesmente pensávamos, vai dar certo. E queríamos fazer um trabalho de literatura que nessa nova casa fosse tão bom e tão significativo quanto antes. Arrumamos essa casa de grandes cômodos, colocamos de novo tudo no lugar e assim continuamos nosso trabalho de literatura, seguindo firme e confiante de que tudo daria certo. E foi um corre-corre daqueles. Deu trabalho transferir toda a mobília do Reino de Loyola. Alguns materiais foram perdidos. A lista? Cadê a lista? Não foi encontrada. Mas ninguém ficou no meio do caminho. Foi nessa hora que também vimos a espiritualidade naciana pulsar. Cada um se virou como pôde. Todo o reino se uniu para garantir que a magia não terminasse. Até o bobo da corte buscou reforços, acredita? Chamou sua parceira de travessuras para contar histórias e encantar a meninada. Mas peraí, eu? Por que eu, Mariana? Por que não a doutora Tutti Frutti, né? Afinal de contas, das tantas incertezas que nós tínhamos, uma era algo que a gente tinha certeza dentro do nosso coração. A gente queria, com certeza, resgatar esse trabalho de literatura, trazendo magia, encantamento, prazer para as crianças e para todos nós que já estávamos vivendo um momento tão difícil. Por isso que pensamos na doutora Tutti Frutti. A gente sabia que esse trabalho do contador de histórias, que é tão importante, que atravessa as gerações, poderia fazer diferença nesse reino da Microsoft Teams. Você sim, doutora Tutti Frutti. A essa altura, do reino de Loyola já estava completamente integrado ao reino da Microsoft Teams. É claro que, vez ou outra, um pequeno problema técnico tirava o sossego dos súditos. Nada que a fada TI ou o mago Google não conseguissem resolver. Eles sim estavam preparados para qualquer intempérie. Não é mesmo, Virgínia? Pois é. E aí nós já contávamos com a doutora Tutti Frutti, já contávamos também com uma certa estabilidade do ambiente virtual. Então, a primeira proposta foi de organizar um espaço especial para a literatura. E esse espaço especial foi a biblioteca virtual. Quando esse espaço ele foi criado, nós não tínhamos muita clareza da proposta de trabalho com a literatura que ia ser desenvolvida naquele espaço. A proposta inicial de nós constituirmos um acervo, para incentivar as crianças, para que elas pudessem ler, não foi possível, porque nós não tínhamos autorização para poder publicar num ambiente virtual. Então, nós tivemos que pensar em outras possibilidades. E a primeira foi a proposta de criação de sinopses pelas crianças, de leituras que elas fizeram de livros de literatura durante a pandemia. Então, eles leram os livros, escreveram as sinopses e postaram fotos, no espaço virtual deles com o livro e a própria sinopse também, A partir daí, foram selecionados livros também para poder incentivar a leitura. E agora, na terceira etapa, nós temos outras possibilidades.
Com o tempo, os pequenos súditos compreenderam as transformações no reino e passaram a participar mais dos processos de execução da lista dos livros mágicos. A bruxa Corona ainda os assombrava, mas agora todos estavam mais confiantes. Sabiam que uma hora ou outra alguém descobriria um elixir para destruí-la de uma vez por todas. Enquanto esse dia não chegava, cada um usava a varinha mágica que tinha nas mãos. Tinha varinha pilha, bateria, varinha touchscreen e tudo mais. Tinha até varinha que tratava e precisava ser reiniciada. Acolá, vem vindo por aí a Paola. E o corre-corre continuou. Cada professor com a sua varinha tentando achar o seu jeitinho de melhor balançar a varinha. E foi então que, pensando, cada um com a sua estratégia, mas com foco só, pensamos em ampliar a visão do mundo, né, através da lente da literatura, né, permitindo que as crianças enxergassem o mundo concreto, né, e vislumbrassem um mundo de possíveis possibilidades mágicos, de mágicas, de fantasias, e acima de tudo, né, que o mundo fosse belo e que eles tivessem vontade de lutar por esse mundo, né. Então, incentivamos a leitura, mas a leitura de uma forma dialógica. Uma leitura que os meninos conversassem com a literatura, com o texto, conversassem com o autor, conversassem com os personagens e fossem além, não só entender a mensagem do livro, da literatura, mas que eles conseguissem ir além, né? E, para isso, nós promovemos algumas possibilidades, né? Como, por exemplo, aguçar a criatividade dos meninos, aumentar o domínio da linguagem, a habilidade de interpretação de texto, enriquecimento de vocabulário, a capacidade de argumentação, né? E o mais importante, né? Que é manter viva, né? E vivo, né? Continuamente o desejo pela leitura. Não é mesmo, doutora Tutti Frutti? É mesmo. E essa história ainda não chegou ao fim. Mas a nossa lente mágica prevê um futuro mais colorido que o arco-íris. Nele, o famoso Felizes para Sempre é muito mais especial. Diz a lenda que o reino de Loyola nunca mais será o mesmo. Miriam, você não concorda? Miriam. Sim, doutora Tutti Frutti. E como vocês viram, o reino do Loyola nunca mais será o mesmo. Afinal de contas, nós não deixamos a bruxa do Corona nos abater. Acreditamos que a literatura pode continuar fazendo parte do nosso trabalho e que os livros não pertencem apenas aos escritores. Os livros não devem ficar presos, guardados na biblioteca. Sendo assim, a equipe do terceiro ano irá continuar contando com o apoio da doutora Tutti Frutti durante as lives, irá trabalhar com novos títulos literários, incentivar os alunos a postarem sinopses no canal da Biblioteca Virtual e mostrar que o mundo da fantasia, o faz de conta e a nossa imaginação pode ultrapassar os muros do Loyola e alcançar diferentes lugares encantados. Entrou por uma porta e saiu pela janela. E quem quiser, que conte outra, mais bela. Parabéns para todos. Obrigada, doutora Tutti Frutti. Obrigada, meninas. Fantásticas, viu? Bom, gente, agora nós abrimos aí para as perguntas, considerações de vocês. Primeiro, boa noite. Posso?
Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, Virgínia, eu quero primeiro dar os parabéns à Adriane, parabéns a vocês, a equipe inteira, que eu sei o quanto que a gente tem trabalhado e se superado, né? O que a gente imaginava que a gente talvez não seria capaz de fazer e o quanto nós estamos nos reinventando e crescendo e aprendendo com essa troca. E hoje foi um grande aprendizado com vocês. Então, meu parabéns, emocionada. Ô, Adriane, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Meninas, não podia deixar de comentar. Boa noite para todo mundo. Amei o trabalho, espetáculo, né? Fiquei muito emocionada. Eu acho que vocês conseguiram atingir o objetivo, assim, com muita luta, com muita garra, com muito empenho, dia após dia, né? Porque é esse o trabalho da gente. Agora, me deu muito orgulho de ver essa equipe tão bacana, com um trabalho tão sensacional, tá? Vocês estão de parabéns. Beijo grande, gente. Obrigada. Obrigada. Sua também aqui, né? Porque você acompanhou o terceiro ano durante muito tempo. Então, é resultado também do trabalho que você fez com a gente. Cris é uma das magas da literatura, né? Citada. Gente, olha, eu achei, primeiro dar parabéns, eu estou encantada, não só com o trabalho, mas com a apresentação, a dinâmica da apresentação. Eu quase que achava que isso aqui não devia ser partilha, quase que uma apresentação motivacional, porque foi muito legal ficar vendo, sabe? Me deu aquele orgulho e um desafio da gente com os grandes poder envolver de tal maneira, né? Que vocês têm muitos desafios da idade, mas também tem essa equipe sua, a liberdade que vocês têm. Quer dizer, eu sei que deve ter tido vários desafios, porque atingir os meninos, tem uns que, né, por mais a saca-rolha, a gente está vendo, assim, e sem esse contato pessoal, que é o pegar o olho no olho, de motivar, é cada vez mais difícil. Eu brinco com eles, não sei se é porque eu estou sentindo muita falta desse contato, eu estou me colocando. Então, eu queria dar parabéns, assim, me deu uma lavada na alma, sinceramente, esse trabalho que vocês fizeram. Eu falei, gente, tá valendo a pena. Adorei o Bruxa Corona, tá? Eu amei o Bruxa Corona. Foi Bruxa aqui, mesmo, né, Letícia? eu acho que eu vou começar até a introduzir esse nome no nono ano, porque eu amei. E eu queria primeiro, além de dar parabéns, agradecer. Me lavou a alma, me deu assim, sabe, aquele ânimo. Quando vocês falaram, a gente está cansado, trabalhando demais, mas é demais, como nós nunca trabalhamos igual nós estamos. Quando a gente vê esse entusiasmo, sabe, fez bem para minha alma, falar assim, não, tá valendo a pena, tá saindo coisa muito boa, e parabéns mesmo, parabéns e obrigado pela apresentação e pelo trabalho. Eu já fiquei aqui toda martelando, cheia de ideia, me dando 1000 desafios. A Cris que se cuide, porque eu e a Cris, ainda bem que a gente faz uma dobradinha. Cris, nós temos que fazer uma partilha assim, para ficar no nível. Menina, hoje foram gêneros digitais, bombou, a aula bombou de gêneros digitais hoje. Já estou cheia de ideia aqui. Isso, aí eu já até falei com eles também. Então, nós vamos... Preparem-se, meninos, vocês só influenciaram a gente, nos motivaram. Parabéns, viu? Nós eu quero agradecer. Obrigada. Eu queria dar sequência na fala da Letícia, porque eu também, Letícia, fiquei empolgadíssima com esse... e o Reino Loyola, e a Fada TI, esses nomes, sabe, eu comecei a achando que, assim, cansada, como todas nós, desanimada, como todos nós. De repente, eu comecei e falei, gente, esse negócio tá profissa demais. Eu vi as minhas amigas, minhas queridas, que eu tô morrendo de saudade, de repente, desempenhando um papel maravilhoso, uma coisa sensacional. Aí eu comecei a falar, povo, convite que eu ficava toda hora junto. O que é isso? Questão de parabéns, obrigada pelo estímulo e pela alegria de trazer um assunto tão doído, tão cansativo, tão chato, de uma forma tão linda, tão lúdica, tão... eu tô arrepiada aqui. Parabéns, obrigada. Cris, só você vai fazer a gente chorar mesmo, viu? Nossa. Você vai fazer a gente chorar, Cris, ainda mais eu que já tô emocionada. Ô, Cris, é só pra falar que quando a gente crescer, a gente vai ser igual ela, tá?
Obrigada, meus amores. Obrigada. Obrigada, Obrigada, Cris. Obrigada, Cris. Obrigada. Alfredo. A Carol estava com a mãozinha levantada. Eu acho que a Carol podia falar primeiro, Alfredo. Uai, não apareceu para mim, não. Desculpa. Ela estava na frente. Desculpa. Ah, é porque não apareceu na ordem aqui. Desculpa, sem Carol. Sem problemas. Boa noite a todos. Boa noite. Meninas, equipe do terceiro ano, meu Deus, eu fiquei imaginando os alunos nesse contexto. Se nós, professores, adultos, nos envolvemos tanto com esses personagens maravilhosos no enredo dessa apresentação, imagina as crianças. Quanta riqueza! Vocês me fizeram arrepiar, fizeram aguçar a minha criatividade, né? Deu realmente uma injeção de ânimo em todos. Eu fiquei encantada. Parabéns, que desafio, viu? Muito lindo o trabalho. Obrigada, Carol. Obrigada, Carol. Obrigada. Obrigada, Carol. Obrigada. Alfredo, né? Isso, boa noite a todas. Primeiro, quero, sim, parabenizá-las, cada uma de vocês, pelo rico trabalho, pelo quanto de literatura vocês respiraram e inspiraram os alunos aí nessa grande aventura que tem sido a nossa rotina nesse contexto assombrado pela bruxa corona. E eu queria ir um pouco além, citando aqui o grande mestre José Saramago, a partir do trabalho da doutora Tutti Frutti, da narração, a partir das intertextualidades, das 1001 referências que vocês estabeleceram, as inúmeras conexões, quanta riqueza no trabalho, no texto literário, no enredo, em todos os elementos da narrativa. E aí o José Saramago disse uma vez no programa Sempre um Papo, que profissionais assim brilhantes como vocês, que não medem esforços, que viram noites e noites, que querem oferecer o melhor, vocês compõem a chamada tribo da sensibilidade. Porque é com muito orgulho e com muita gratidão que eu quero compartilhar com vocês que durante a apresentação eu não me senti diante de uma tela. Vocês nos transportaram para um palco, para um teatro, para outros reinos. Então, foi sim injeção de ânimo, foi sim reumanização por meio da literatura, foi assim de imaginar o brilho no olhar de cada uma de vocês, do início, da introdução da história, do enredo, né, até o final. E assim fica aquela sensação que eu gostaria só de interpretar por meio das palavras. A ideia, quando vocês terminaram, era de sair da plateia e ir correndo para o palco para abraçar cada uma de vocês. Porque foi isso. Vocês despertaram inúmeras emoções, vocês nos levaram para inúmeros reinos. Então, aqui o meu muito obrigado, meus parabéns. E aí, depois de Saramago, quero citar um parceiro de militância da literatura que ele fala, né, que a arte salve, a poesia nos reumaniza. E vocês, com esse trabalho brilhante, gente, eu estou até emocionado, eu estou arrepiado, assim como todos que estão aqui do outro lado assistindo. Vocês arrebentaram a boca do balão. Parabéns. Parabéns. Nossa, muito obrigada, Alberto. Alfredo. Sem palavras. Sem palavras emocionadas.
Você também nos inspira, nos emociona, né? Muito. Muito obrigada. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a parceria com a doutora Tutti Frutti. Ela realmente, assim, tem sido maravilhosa, maravilhosa, né? Tem, assim, prontamente, todas as vezes que a gente traça uma parceria, ela está muito junto conosco. Então, na verdade, eu acho que o trabalho só está acontecendo porque nós temos umas às outras, né? A gente trabalha em equipe e a doutora Tutti Frutti, ela é, assim, uma peça fundamental para a coisa fluir com tanta leveza. Doutora Tutti Frutti trouxe ludicidade, trouxe animação, né? Trouxe corpo ao trabalho do terceiro ano, né? E não foi uma coisa planejada, né, Natália? Ela veio para poder dar um apoio, né, nas lives, para poder estar ajudando as professoras com relação à ordem das mãozinhas levantadas, a participação dos alunos. E, de repente, ela se inteirou do trabalho, começou a participar e com criatividade, com muita disponibilidade, com muito interesse, e está só dando um show. Está maravilhoso. Muito obrigada, Natália. E obrigada a todas as professoras, obrigada, né? A vocês. Que aí estão criando, inovando, reinventando nesse período aqui tão difícil. Cada dia é um dia, né? Um desafio muito grande para as crianças de terceiro ano, que muitas ainda não tinham nem completado, né, o processo de alfabetização. Então, é um desafio muito grande. Muito obrigada por todos. E essa estadia, né, ela, nesse novo espaço, nessa nova casa, ela se tornou mais leve com a chegada da doutora Tutti Frutti. Trazendo esse encanto, essa doçura, essa magia que surpreende a meninada todas as vezes que ela aparece na nossa tela. Então, gratidão, doutora Tutti Frutti, gratidão essa equipe linda, gratidão, Virgínia, e obrigada, gente, pelas palavras que aquecem o coração. Alfredo, Letícia, Cris, saudade, a voz está embargada, está doendo. E o que eu escrevi no chat é isso que eu queria falar mesmo, assim, que bom que a gente conseguiu trazer para vocês aquilo que, de certa forma, vocês também vivenciaram, né? Todos nós, professores, vivenciamos um pouco disso, desses sentimentos, dessas sensações, dessas mudanças de plataforma. Nós só fizemos disso um encontro com o nosso projeto de literatura, mas é bom saber que, no fundo, vocês conseguiram sentir exatamente o que a gente sentiu. Era essa a nossa intenção mesmo, assim, fazer o outro sentir o que a gente sentiu esse tempo todo nessa caminhada. E, afinal de contas, nós todos estamos juntos nessa caminhada. E pegar a palavra que a Catita falou e que Jaque também, outras colegas também falaram, que é o trabalho de equipe. Então, cada um foi agregando ao nosso trabalho de um jeito especial, de uma maneira especial, trazendo a sua contribuição, a sua maneira de trabalhar. A gente foi unindo os pedacinhos. E é isso que a Cris falou, Cris Ragone, a gente também, todos nós muito sensibilizados, mas precisando fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível. E, às vezes, nos encontrando em situações delicadas também emocionalmente, quanto tecnologicamente, e a gente precisando fazer acontecer. E a gente está conseguindo, um apoiar na outra, a gente pega aquela que é a NASA, que a gente brinca, né? A Catita brinca que é a NASA da equipe, que é a Mariana, a criatividade, entrou a Nath, uma palavra de apoio da Jaque, da Carla, uma ideia da Paola, outra da Miriam, a junção de tudo isso com a Virgínia dando ideia, que tem hora que ela falava, vamos fazer um colóquio, e a gente meio assim, agora um colóquio? Como assim? Né? Como assim um colóquio nesse momento? E está sendo extremamente gratificante esse momento. É isso que a Cris falou, a gente queria trazer essa ludicidade, uma das nossas colegas pensou nessa ludicidade, a gente abraçou essa ludicidade porque está todo mundo realmente cansado. E a gente queria fazer vocês sentirem o prazer que está sendo desenvolver junto com a doutora Tutti Frutti, com a Nath, esse projeto literário.
Obrigada por todo o apoio, pelo carinho de vocês, pelas mensagens, por estarem aqui. Para a gente está sendo muito importante esse momento. Eu queria falar só do encorajamento, assim, né, que uma deu para a outra, que a Virgínia não deixou bambear, porque a gente está muito cansada, muito, né, com muitas atribuições, e uma coisa entra semana e sai semana com muita coisa, e esse encorajamento que a gente consegue, que a gente vai dar certo, vamos fazer, vamos reunir, vamos dar certo, isso é muito importante, né, para a gente saber que realmente dá certo, né, e que nós temos margem, sim, né, margem está dentro da gente, não deixa eles ficar adormecidos, né, só isso que eu queria falar. Também quero agradecer, meninas, não sei se tem alguém na frente, a oportunidade, as meninas do terceiro ano terem abraçado a ideia. Eu falei, vamos fazer uma contação, vamos fazer assim, depois de 353 áudios, não é, Mari? Isso. E mensagens uma atrás da outra, mas é com dedicação, é com vontade, é querer fazer o melhor, igual a Paola colocou, né? Muito bem. Uma dá coragem para a outra. Eu falei, Mari, vamos fazer assim. A Mari já vinha com uma outra ideia maravilhosa. Então, a gente se uniu realmente. Vocês também usaram um pouquinho do talento e das habilidades que eu já tinha, né? Isso é muito bom. Muito obrigada. A gente que agradece, Nath. Alfredo está com a mãozinha levantada, quer falar ainda, Alfredo? Esqueceu de abaixar a mãozinha. Eu esqueci de abaixar a mãozinha, perdoe, gente. Não, eu queria agradecer demais essa equipe por aceitar esse desafio, né? Porque para nós o nó maior, eu acho que foi a questão da literatura, né? Nós tivemos muitos desafios e de contar essa história para vocês de uma forma bem leve, porque nós já estamos passando por alguns momentos muito difíceis, principalmente com a idade das crianças do terceiro ano, né? Porque as crianças do terceiro ano, elas não tinham acesso ao computador, à internet, como as crianças maiores. Então, foi um desafio enorme para a gente, né? Trabalhar de forma remota, trabalhar a literatura de forma remota. Então, agradeço demais, a equipe Emil, abraçaram a ideia, criaram, inovaram, e a proposta da gente apresentar foi essa mesmo, de uma forma bem lúdica, tranquila, num conto de fadas. Então, agradeço demais a presença de vocês, a participação de vocês, as considerações que vocês fizeram. Muito obrigada. Acho que nós terminamos antes um pouquinho, né? São 19h12, e aí, como que nós vamos conduzir, então, a sala agora? Porque a próxima apresentação seria às 19h40. A gente faz um intervalo antes, o que vocês sugerem? Eu penso, Virginia, que seria interessante, talvez, o intervalo antes, porque para a próxima partilha, eu vou aguardar a professora Amanda, a professora coordenadora Amanda. Então, para dar tempo de ela chegar também. Tá. Então, a gente pode fazer um intervalo um pouco maior, né? Até às 19h40, pode ser? Como que eu faço com a gravação? Virgínia, e o vídeo de intervalo é agora? Quem passa é o grupo 2. Aí vamos vamos marcar o retorno, então, para as 19h31. Tá, o que vocês acham? E aí a gente passa o vídeo neste horário. Ótimo. Alfredo, o seu áudio não está chegando bem. É só para mim, gente? Não, para mim também. Para também está falhando. Algum aperto, algum ajuste que você tem que fazer, porque se você vai fazer a apresentação, não está assim 100%. Ah, certo. Deixa eu só fazer o teste. Ele está picando um pouquinho. Tá robótico, né? Só um minuto. Agora, Virgínia, você não acha que deveria interromper a gravação, depois reinicia novamente? Eu acho melhor, né? Então, vou interromper a gravação, vou parar aqui agora.